Em 7/1/2023, nós novamente nas falas esquivas, tratando de questões que envolvem os nossos queridos Guattari, Deleuze, Spinoza, Deleuze, Guattari, e tratando de questões da transversalidade, do homo natura, o desejo como produção, relacionando a questão do processo com os problemas, e lendo o prefácio que o Deleuze faz ao Psicanálise de Transversalidade, lendo o Máquina e Estrutura, que é um artigo de Félix Guattari, em Psicanálise de Transversalidade, e lendo o primeiro capítulo do Antiédipo, As Máquinas Desejantes, justamente quando eles falam dos sentidos de processo, os 3 sentidos de processo, e articulando a questão de um coletivo, que é um coletivo da Índia, chamado Máquina Desejante Coletiva, e o trabalho que eles fazem, e como essa transversalidade ela é muito importante para nós vermos esses aspectos. No nosso vocabulário, nós sempre estamos falando de aspectos, considerações. Esse vocabulário ele não é muito grande, né? Mas são terminologia, aspectos são as relevâncias, os modos como aparecem e os sentidos como aparecem esses problemas. Então, 3 problemas de grupo em psicanálise e transversalidade: máquina e estrutura, os 3 sentidos de processo no primeiro capítulo do Antiético da Máquina Desejante, e quando eles remetem a Gerard Granel. E aí nós começamos a fazer introduções ao Gerard Granel, né, abrindo o texto do Guilherme Mejot, né, e agora um texto do Feuerbach Garbarin, que é um texto do próprio Gerard Granel. Então, assim, são sobrevoos sobre uma superfície absoluta, e nós estamos tratando aos pouquinhos, né, dessas relações, porque essas relações elas são relações do século XXI. Tem um capítulo, tem um livro, nós temos um prefácio dele, do Antônio Negri, Deleuze e Guattari, Filosofia para o século XXI. Né? Então, assim, tem um canal que nós gostamos muito, chamado Tapera, Taperá. É muito bacana o trabalho deles. Né? O lançamento desse livro, né, do organizador do livro, e as falas são maravilhosas, Taperá. Né? E, assim, existem muitos colegas, né, muita gente trabalhando nesse sentido, coletivos e muitos coletivos, e de modo imperceptível. Isso não passa por mídias, mas por pós-mídias, por meios em que os afetos eles nos atingem, nos contagiam de modo transversal. Esse que é bacana, você encontrar no Sul, na Índia, esse coletivo, Máquina Desejante Coletivo, Máquina Coletiva Desejante, que produzem algo como um filme Resíduo, que nós estamos trabalhando já há algum tempo, e agora nós vamos começar a falar de um movimento que eles fazem. Né? Eles têm vários projetos, né, híbridos, né, de instalação, de cinema, enfim, de artes plásticas. Né? Eles misturam de modo rizomático, transversal, mas algo muito consistente. E lá na Índia, como em alguns lugares do Brasil, que nós sabemos, tem alguma coisa... Deixa eu atender aqui. Tem alguma coisa chamada ferry boat, digamos assim, balsas que atravessam de um ponto para o outro. Então, na Índia, tem um rio chamado Brahmaputra. Nós começamos a aprender aqui. E tem várias balsas. Então, eles pegaram uma balsa dessa do governo, chamaram de ferry. O ferry boat é um meio de transporte. Então, assim, eles estão fazendo um ferry, chamam artistas para entender a realidade do Nordeste asiático, do Nordeste da Ásia, da Índia, e entender a Ásia, e eles mostram os aspectos de fronteira, então os aspectos geofilosóficos. É geopolítico, mas é muito mais geofilosófico, porque a geopolítica é uma geopolítica
digamos assim, de colonização. Né? E a geopolítica é uma estratégia que vem dos nazistas. O projeto de filosofia é pensar a produção de territórios, a produções transversais, as máquinas desejantes coletivas, né? As caosmoses, as pós-mídias, as ecosofias. Né? Então, de modo muito simples, para não gerar muito problema, né? O Deleuze, ele escreve assim, para Félix, de Gilles Deleuze, até o fim, o meu trabalho com Félix foi fonte de descoberta e alegria. Não quero falar dos livros que escrevemos juntos, mas dos livros que ele escreveu sozinho. Eu acho que contém riquezas inesgotáveis, cobrem 3 domínios e abrem caminhos de criação em cada um. Em primeiro lugar, no domínio psiquiátrico, Félix introduziu 2 noções principais do ponto de vista da análise institucional: sujeitos, grupo ou grupo-sujeito em relações transversais, não hierárquicas. Como você pode ver, essas noções são tão políticas quanto psiquiátricas, porque a loucura, como realidade psicótica, é uma potência que assombra imediatamente a arena social e política, longe de se limitar ao papai e mamãe da psicanálise. A loucura desamarra continentes, raças e tribos. É tanto um processo patológico a ser tratado, quanto um fator de tratamento a ser determinado politicamente. Então, existe a questão do tratamento, a questão da medicina tradicional, digamos, né? E também das medicinas que estão sendo criadas, né? E das transversalidades, no caso das psicopatologias. Segundo lugar, Félix pode estar sonhando com um sistema composto por segmentos de ciência, filosofia, experiência de vida, arte, etc. Félix atingiu um patamar inusitado que continha a possibilidade de funções científicas, conceitos filosóficos, experiência de vida e criação artística. Essa possibilidade é homogênea, enquanto os possíveis são heterogêneos. Daí o maravilhoso sistema de 4 cabeças e suas cartografias, territórios, fluxos, máquinas e universos existenciais. Né? Territórios existenciais, fluxos maquínicos, fluxos materiais, filomaquínicos, enfim, territórios existenciais e universos incorpóreos. Por fim, como responder às suas análises artísticas de Baltus e Fromanger, às suas análises literárias, como texto essencial sobre o papel do Ritornello em Proust, dos gritos do logista, a pequena frase de Vantel, ou ao pungente texto sobre Genet e o prisioneiro do amor. A Félix está esperando para ser descoberta ou redescoberta. Essa é uma das melhores maneiras de manter Félix vivo. Talvez os aspectos mais dolorosos de lembrar de um amigo morto sejam os gestos e olhares que ainda nos alcançam, que ainda nos chegam, muito depois que ele se foi. A obra de Félix dá nova substância a esses gestos e olhares como um novo objeto capaz de transmitir seu poder. No regime de signos, Deleuze falando de Félix. Agora, quando se trata de Perry Ferry, desse bote, dessa máquina que atravessa com conjuntos de lugares que você pode encontrar pessoas discutindo sobre arte na Índia, você vai compreender que se trata de um trabalho muito interessante, né? Desses estudantes de filosofia, né? Que mostram um barco, as pessoas navegando e as pessoas vendo a água. Tem um outro capítulo que se chama Pantarrey, um outro capítulo que eles escrevem, tem a preocupação em mostrar a periferia da cidade onde eles foram, periferia
esse barco são as pessoas. O ferry boat que eles utilizam, o Perry Ferry, quer dizer, balsas que estavam abandonadas, né, e que eles utilizam para mostrar o trabalho de transmissão de uma máquina transversal. Né, uma máquina transversa, né, que ela chama-se Perry Ferry. Vamos tentar só colocar aqui na tampa, né, tirar o som para não dar problema. Então, lá, Perry Ferry. Então, assim, é um movimento que eles fazem, já que eles têm um filme que é o Resíduo. O grupo é uma máquina desejante coletiva, como está aqui, olha. O Perry Ferry, eles juntam a periferia com o ferry, que é o ferry boat. Então, eles trazem os artistas para fazer experimentações dentro de uma balsa atravessando um rio, que ele passa pela Índia, pelo Tibete, pela China, né? Então, é toda uma questão de geofilosofia, de transversalidade, né? E é o que o Deleuze fala, né? É a obra que nós estamos descobrindo do Guattari, né? O Guattari é uma obra que nós temos que redescobrir, não é apenas ser redescoberta. Ou também, como diz o Deleuze aqui, a obra de Félix está esperando para ser descoberta ou redescoberta. Essa é uma das melhores maneiras de manter Félix vivo. Então, assim, mostrar as potências que o Guattari nos oferece e, sobretudo, a nós que convivemos com ele nesse país, né? E estamos cada vez mais aprendendo
aprendendo com ele a lei do país. Então, interessante que você vê a transversalidade, né, de um local onde eles colocam, né, que eles chamam de passagem. Né? Isso tem muito a ver com o que o Guattari fala. A obra ela é uma obra que traz justamente uma experiência numa balsa. E as balsas são importantes no contexto da cidade que eles vivem, Guwahati e na região de Assam, na Índia. E também de um passado colonial britânico, quando o governo ele dispunha barcos a vapor que eram para transportar chá. Né? Então, a Assam era uma região que produzia muito chá. Então, os britânicos, eles fizeram do rio Brahmaputra, né, um canal de transportar os chás para o ilha. E esse rio se conecta com o mar. Então, fontes de transporte, de mercadorias e pessoas. Né? Então, é toda uma questão colonial. E veja como é que a China, a China também ela foi colonizada pelos britânicos, a questão da guerra do ópio, a Índia também. Né? Então, assim, como é que hoje você encontra os BRICS, por exemplo? Tentativas de emancipação dessas populações. Então, estudando aqui, é o Sul. Estamos falando do Sul global, né? Do Sul que se coloca para poder viver com as pessoas flutuando. Né? Aqui estão os dois da máquina de guerra, o Madhukaria e a máquina desejante coletiva. Então, gente, assim, o que é um coletivo? Aí você tem dois, né? Mas eles fazem parte desse coletivo, dessa máquina de desejo. Né? Coletivo para pensar o que nós sabemos de Índia, a não ser por uma mídia. O que nós sabemos do mundo? Vou até aumentar aqui a tela. Então, gente, o aprendizado que nós temos do Guattari são práticas analíticas e sociais, né? E que são práticas que apresentam transversalidades, né? E mostram... eu não preciso nem colocar legenda, nem voz, né? Porque nós vemos através das imagens, através das palavras, nós vemos através de o que nós sabemos. O que nós sabemos de China, o que nós sabemos de mundo, de geopolítica, a não ser uma mídia que coloca diante dessas questões. Eu vou parar um pouco aqui, vou parar só um pouco, para que nós possamos entender o que está sendo colocado, né, para nós aqui. O rio Brahmaputra, que na verdade se conecta ao mar, ele é uma cidade de Guwahati, na região de Assam, no nordeste da Índia. Né? E nesses últimos 15 anos, dizem ele, ocorreram mudanças no transporte aquaviário para o transporte terrestre. Muitas pontes foram construídas e os barcos eles ficaram, digamos assim, não são tão necessários como antes. E muitos deles ficaram aí sem uso nas docas de Guwahati, em outros lugares. Então, em nosso esforço para trabalhar em Guwahati, apercebemos-nos muito cedo que era importante ter um espaço de discussão e outros tipos de atividades.
Então, a questão da arte pública, daquilo que o Rótico coloca para nós, né? Rótico não é, Vodko, né? Misturamos. Christoph Vodko, ele mistura, ele faz, por exemplo, uma arte que ela é transportável, né? Ele faz o quê? Veículo para homeless. Aqui está se pegando uma balsa, e está se colocando movimento, está se colocando tempo, né? Então está se colocando a arte, os artistas para pensar no movimento, pensar o tempo como todo esse movimento, ele foi um movimento de balsas que, na verdade, aprisionaram o tempo, né? Então, assim, quando o tempo ele sai fora dos eixos e o tempo ele deixa de ser prisioneiro do movimento, o tempo ele se torna uma forma vazia e pura do tempo. O tempo ele se torna uma forma vazia e pura, né? E não mais alguma coisa que pertence aos objetos, às coisas, ou à realidade em si, ou tem uma relação de diminuição com a eternidade. Mas o tempo como sendo aquilo que o sujeito vai organizar o mundo. Ele tem formas, né, para organizar o mundo. Então, como se percebe essa organização colonial do mundo pelo um sujeito que ele é racional, que ele traz transferências de recursos, né? Então, é preciso pensar a transversalidade atravessando essa subjetividade colonial, né? E mostrando os afetos que aparecem na construção de determinadas subjetividades, determinados sujeitos coloniais, né? Que se debatem contra a colonialidade e começam a pensar o tempo, né, como duração, né? Aí você tem dois modos de pensar o tempo contemporaneamente. É um heideggeriano, existencialista, o tempo, o Dasein como sentido do ser em meio às possibilidades, né? E dá toda uma linha de filosofia, que inclusive vai pensar uma filosofia da diferença, uma diferença ontológica, que não é diferença e repetição, e vai pensar o acontecimento, o Ereignis, né? Então vem toda uma discussão sobre a subjetividade, né? Mas nós encontramos Deleuze e Guattari pensando de uma outra maneira, pensando transversalmente, o inconsciente produtivo, o homo natura, onde nós não podemos separar a indústria, o artifício, os processos não podem ser separados como produção, registro e consumo, e não podemos fazer do processo uma meta, né? E as questões que o Deleuze levanta, psicanálise e transversalidade, como fazer com que tudo isso seja discutido de modo a desbloquear a subjetividade, são os problemas, né? Tanto para os terapeutas, os analisadores, quanto para os ativistas. E o Guattari traz tudo isso junto, né? Então, por isso que nós trabalhamos Spinoza, o Deleuze e o Guattari, porque esses três se conjugam. Então, esses autores eles têm esse esforço para trabalhar, né, na balsa. Eles se aperceberam que muito cedo era importante ter um espaço de discussão em outro tipo de atividade. E o ferry pareceu-nos adequado, porque essa localização entre a terra e a água, a balsa abre um espaço público interessante para muitas coisas, bem diferente de um prédio ou de um cubo branco, né? Então, por que você vai discutir arte dentro de uma sala branca, um prédio, né? Então, tivemos muitos eventos em que as pessoas simplesmente entraram, pessoas que não convidamos, pessoas que estavam apenas caminhando na beira da estrada, perto de onde estamos localizados. É fantástico, porque está aberto para as pessoas se envolverem de suas próprias maneiras, né? As balsas são de propriedade do governo, e um grande número de pessoas realmente vive nelas, né? Essas pessoas se tornaram uma comunidade importante para nós. Inicialmente, enfrentamos muita desconfiança, mas aos poucos eles começaram a se envolver com o nosso projeto, e a balsa parecia ser um espaço público interessante para muitas coisas, bem diferente de um prédio ou de um cubo branco. Então, assim, como se pode construir afetos e movimentos, né? E como se pode produzir a partir de um rio, do Panta-Rei, né? O rio em que estamos, o Brahmaputra, na verdade começa no Tibete e flui através da Índia, em Bangladesh, depois na Baía de Bengala. É um rio muito importante que enfrenta um futuro muito indefinido por causa de dois cenários drásticos. Uma é a possibilidade de que a China esteja construindo uma enorme barragem que pode desviar suas águas,
e o rio secar. A outra é das inundações com o aquecimento global e derretimento das geleiras do Himalaia, né, que formam uma importante fonte de água do rio. Esses são os dois cenários futuros incertos que enfrentamos. Historicamente, o rio tem sido uma parte importante da imaginação das pessoas. Aqui estão alguns mapas que recebemos do Raj Britânico, um importante cineasta indiano que fez alguns dos primeiros documentários indianos, usou referência ao rio em seus filmes. Então, essas são imagens de todo o rio. As pessoas usam o rio de várias maneiras. Existem tempos ao longo do rio que formam marcos importantes, isso torna uma parte importante do nosso trabalho, pois é aqui que estamos localizados no Nordeste da Índia. Então, vocês veem, assim, existem Nordestes, como o nosso aqui no Brasil, né, que são atacados, né, e existem cineastas e pensadores, né, que se ocupam dessas questões ao longo das suas trajetórias. Eles mostram a usina termonuclear, onde a floresta começa a tomar conta da usina, né? E as pessoas que viram o filme perceberam a própria visão de Guatari, né? E assim, nós podemos pensar que nós estamos em Londres ou em Paris, na Europa, porque isso é colonização. Então, assim, gente, o que é mundo, qual é a relação que nós temos com o mundo, o que é preciso voltar a acreditar no mundo, e como é que nós faremos nossos encontros com Deleuze, com Guattari, o primeiro simpósio Cláudio Piano, como é que nós trataremos dessas questões, como é que nós apresentaremos essas questões, e o que é problematizar, levantar verdadeiros problemas, pensar os processos, o homo natura, o desejo como produção, pensar a questão do Gerard Granel, como ele vai mostrar o Marx próximo ao Feuerbach desde 1844, e o Marx trazendo a questão do sensível e trazendo a questão da paixão, que é um afeto. Então, nós estamos sempre aprendendo a fazer filosofia com o Guattari, com o Spinoza, com o Deleuze, com todos esses autores. E esse aprendizado é um aprendizado coletivo. É um aprendizado que nos leva a perceber que nós viemos de algum lugar, existem, já que se fala de ancestralidade, como Meissô, antes do aparecimento da vida, antes da Terra, mas nós viemos de algum lugar por ancestrais e por meio de transporte. No caso dos pretos, nós viemos forçado através do Oceano Atlântico, né? Existe a questão de Gondwana, que é esse acontecimento que abriu o território, né? E nós temos aqui a América do Sul, a América Latina e a África do outro lado, mas existem populações que têm a mesma relação com o seu território, né? E tem um rio, né? Quando nós falamos de balsa, nós lembramos das aulas de Cláudio Piano, que nós tínhamos que atravessar a barca, Rio-Niterói, sempre, para assistir a aula dele na UF. Então, as populações têm balsas no Nordeste, na Bahia, em Alagoas, em Sergipe, no Ceará, em vários lugares. Em Minas Gerais, no Porto do Mendes, Campo Belo, que tudo se torne mais potente em Campo Belo, no Porto do Mendes, Porto dos Mendes. Então, pensar com o Gilles Deleuze, com Félix Guattari, é para as populações. Olha a natureza, o homo natura. Então, o que é natural, o que é artificial, o que é transcendental e o que é empírico? O que está sendo feito aí é um empirismo transcendental. É uma lógica das sensações, uma lógica do sentido, um ser do sensível, um ser das intensidades. O que é habitar o planeta, o que é ter uma ética, se não trabalhar o ser do sensível? Aquilo que acontece, afirmar aquilo que acontece. Pega uma balsa que está parada, vamos fazer arte com a balsa, em movimento, para liberar o tempo. Então, essas questões aparecem
né? No filme, aparecem na usina termoelétrica, né? E aparece quando nós falamos de Guattari, quando nós falamos de Félix Guattari, quando nós falamos dessa usina, né? Que ela começa a ser tomada pela floresta, e um filme começa a ser produzido, mas não é propriamente um filme. Não é propriamente um filme, é uma experimentação. Como é a experimentação desse periphery. Né? Então, 90% da fronteira do Nordeste da Índia é internacional. As pessoas se referem à Índia, geralmente falam apenas sobre a Índia e o Paquistão, mas antes da década de 1940, as ligações com a China, Bangladesh e Birmânia também foram discutidas. Esta é uma zona que não pode ser entendida apenas em termos da política do sul da Ásia. Deve ser entendida também no contexto da política do Sudeste Asiático. A realidade física desta região nos influenciou desde o início, faz alguém pensar em coisas pós-binárias e pós-fronteiriças. Essas ligações são as mais interessantes, essas relações. Para isso, existem dois tipos de referência. Um é o rio, que é a coisa mais pura, porque não conhece fronteiras. As pessoas estão viajando por ele, entrando e saindo do Tibete, China, Bangladesh o tempo todo. É como o Amazonas, o antigo Amazonas, o Rio São Francisco. Há um artista que convidamos do coletivo indonésio chamado Juan Rupa. Não demorou mais de 2 semanas para entender a situação e rodou um filme de 60 minutos. A segunda coisa é ver como Foucault fala sobre heterotopias. Ele não enfatiza que o navio é a heterotopia definitiva, que é uma utopia no sentido real, um lugar entre a realidade e a utopia. Então, um outro aspecto interessante é quando estendemos o design machine coletivo, a máquina de desenho coletivo, para o Periphery, o projeto da Balsa. Queríamos que o Periphery funcionasse como um laboratório para pessoas engajadas em práticas híbridas. Periphery se concentra na criação de um espaço de rede para negociar os desafios da produção cultural contemporânea em um cenário de negociações locais e globais. Então, fez-se uma instalação chamada Bartaco, a Slow Flow, né, um fluxo lento, uma microintervenção, uma instalação no Periphery, né, de 13 a 14 de fevereiro de 2010. Por exemplo, esse trabalho feito no Periphery é o experimento de um casal de artistas e cientistas da Bélgica, Christiane Stadbauer e Bartaco, que queriam criar células solares comestíveis. A ideia era pensar como o conhecimento híbrido colapsa as fronteiras entre a arte e ciência, ciência e tecnologia, ecologia e sociologia, em termos de estrutura. Esse trabalho também assume a forma de uma espiral, uma forma que ocupa um espaço mínimo para produzir o máximo aproveitamento do espaço. Eles criaram esse trabalho com muitas plantas. É um projeto muito tópico, embora no final tenhamos feito eletricidade, a ideia não era sobre funcionalidade. A inauguração dessa exposição foi, na verdade, apenas um workshop para ensinar as pessoas como a energia pode ser produzida e para discutir nossa relação com a energia. E a Espiral também atuou como um purificador de água para o Rio. Foi um projeto de apenas 5 dias, mas a Espiral ainda está lá e as pessoas ainda vêm vê-la. Estávamos procurando entender a demarcação de fronteiras, incluindo as fronteiras entre ciência e arte. Então, esperávamos que Periphery funcionasse entre um estúdio de artista e um laboratório de ciência, onde as pessoas pudessem se engajar nessas práticas híbridas. Desde o início, nunca usamos a palavra arte, chamávamos de periferia, mas isso também muda o tempo todo. A ideia é aproximar as pessoas, nunca usamos vocábulos muito difíceis, porque as pessoas têm que transitar em meio à produção de sentido coletivo. E a pedagogia tem sido muito importante para nós nesse aspecto. E porque nós continuamos nos perguntando qual é a utilidade do que estamos fazendo. Nesse sentido, a prática é pedagógica. Periphery pode ser considerado um laboratório pedagógico onde as pessoas vêm para se engajar, aprender e ampliar a sua própria prática. A periferia nega o próprio conceito de espaço e tempo a que geralmente estamos acostumados. Espaço que é uma entidade estática onde o tempo flui. Pelo contrário, o estagnado, o Feld é um espaço marcado por fluxos constantes.
ligando pessoas de todo mundo, chegando e partindo, trocando ideias, resultando na criação de um espaço em rede e em fluxo. O espaço não está em estado de inércia, mas em fluxo incessante. O espaço de fluxo não é tão organizado para mover as coisas de um lugar para o outro, mas para mantê-las em movimento. No espaço dos fluxos, a chegada torna-se ilusória, virtualmente indistinguível, indiscernível, mediante a partida, a chegada e a saída. Muitas pessoas dizem que isso é muito tópico, mas esse é o ponto. A ideia é localizar a utopia. As pessoas ofereceram muitas sugestões diferentes, mas dissemos, não queremos fazer algo diferente. E é isso. Um projeto no qual vamos trabalhar no final deste ano ou no início do ano que vem a fazer com que a balsa se mova rio acima e rio abaixo. Será uma jornada com curadoria, pessoas com seus projetos serão posicionadas no rio e se conectarão a uma rede de indivíduos singulares, universidades, instituições. Isso é ambicioso e também está fadado ao fracasso. Então, são experimentações que se fazem. Experimentações de uma máquina coletiva. Então, são várias instalações que eles fizeram, como habitar uma casa, pegar sons de florestas gravados durante algum tempo e fazer as pessoas experimentarem esse som com vários canais abertos, né, de som, 4, 5 canais. Então, assim, as palavras nos fazem ver e ouvir, diz o Deleuze, pegando Beckett, né? Então, eles apresentaram em vários lugares do mundo, né? Então, você mencionou 1000 platôs de Deleuze e Guattari. Você pode explicar como isso é relevante para o seu trabalho? Então, eles dizem, nós nos chamamos de Desire Machine Collective, que toma emprestado do Anti-Édipo, no livro Deleuze e Guattari, falam sobre esse desejo de produção. A ideia é que o desejo é real, não é uma falta, está conectado com a realidade. Esta é basicamente a filosofia na qual começamos a trabalhar juntos, né? Quem é convidado para o Periphery? Você apenas realiza eventos? Sempre que há uma oportunidade, alguém tem um projeto interessante, existe um processo seletivo? Diria claramente que muito poucas pessoas visitam o Nordeste da Índia. A noção de fluxo informou o nosso trabalho. Não é bem uma residência artística, porque, na maioria das vezes, estamos colaborando como com o artista Bartaco, que trabalha na interface entre arte e ciência. Também permitimos que as pessoas que visitam influenciem o Periphery. Também trabalhamos com um artista interessante de Viena, que mapeou e escaneou rios em todo o mundo. Ele trabalha com uma tecnologia semelhante à utilizada pelo Google Maps. O trabalho que desenvolveu na Periphery cobre cerca de 9 quilômetros do rio, agora queremos alargá-lo a 200 quilômetros a montante ajustante. Esse trabalho é feito no Brasil, esse trabalho também no Amazonas, no Rio Grande do Norte, nos estados do Nordeste, das populações ribeirinhas, né? Então, é preciso aprender com esses projetos de modo transversal, né? E entender que o cinema está presente no redundância, né? E o Deleuze e Guattari, e o aprendizado do Guattari na transferência e na transversalidade, né? Transferência institucional, depois transversalidade, né? Aparecem nesses projetos, né? Então, existe uma questão de você incorporar o estudo, de você colocar o estudo na vida, de você modificar a sua vida e habitar a sua vida com outras pessoas e habitar o planeta com outras pessoas. Então, isso que é importante, fazer... Porque as obras da DMC contrastam com a indústria cinematográfica do mainstream em 2 aspectos. Elas não apenas desestabilizam as convenções dominantes da linguagem cinematográfica, uma tendência desterritorializante, mas também minam seus modos de produção de esteira rolante. Para a DMC, a prática de mídia é essencialmente colaborativa e participativa. É um processo que inclui multiplicidade. Um dos seus projetos, chamado Periferia, está localizado em uma barcaça do governo no rio Brahmaputra, que começa no Tibete e flui através da Índia, China e Bangladesh, um espaço alternativo liderado por artistas cujo objetivo é ativar espaços públicos marginalizados, principalmente por meio de conversas e experimentos colaborativos com outros profissionais de mídias de todo mundo. Então, por meio desse fluxo perpétuo, a MC espera levantar questões sobre as nações, fronteiras e limites e como elas se relacionam com as práticas artísticas contemporâneas.
A semelhança de resíduo, trata-se de uma apropriação deliberada de um lugar abjeto, cuja história remonta ao colonialismo britânico, onde o lugar se abre, né? Se abre para muitas questões que é interessante pensar com Deleuze, né? Quando ele se refere à literatura, observa que a esquizofrenia é um momento em que a linguagem não é mais definida pelo que ela diz, muito menos pelo que ela torna significante, mas pelo que a faz mover, fluir e explodir. Tudo é produção no sentido de devir incessante que flui e conecta. Resíduo a cortes frequentes para um enxame de insetos voando na escuridão total, um fluxo caótico que não deixa de ser produtivo. Uma borboleta morta pendurada em uma corda, suas asas membranosas entrando e saindo de foco à medida que a natureza alcança a planta negligenciada da usina termonuclear. Uma aranha é vista ocupando do seu trabalho, suas pernas musculosas constantemente em movimento. Mais tarde, por cima do rugido de uma máquina a arrancar, vemos 2 manômetros assumindo a aparência de olhos antropomórficos parados no zero. Né? À medida que o som ganha força, o contorno de uma borboleta é sobreposto à imagem, logo diminuindo completamente, a máquina se transforma em uma borboleta. Natureza e indústria, geralmente tratadas como binário estabelecido da vida social, aqui se tornam fluidas e relacionais, há uma circularidade no processo, a indústria extrai matérias-primas da natureza, mas também devolve a ela seus rejeitos. Para Deleuze, o registro e o consumo fazem parte da própria produção, portanto, tudo é produção. Produção de produções, de ações e de paixões, produções de processos de gravação, de distribuições e de coordenadas que servem de referência, produções de consumo, de prazeres sensuais, de ansiedade e de dor. Tudo é uma máquina ligada a outra máquina. Como diz Michael Hardert, observe em suas notas de aula, o humano, o maquínico e o natural são todos um. São todos processos de produção. A primeira grande vantagem do esquizo é o reconhecimento dessa unidade. É como o esquizo vê as coisas, não o que ele vê, que é instrumental. Uma esquizoanálise do cinema, então, é tratar o próprio cinema como um agenciamento maquínico, como um corpo que performa e combina com outros corpos. E o cinema liberto dos regimes semióticos dominantes de significação representacional é atraído para os pontos de ruptura significante de um filme acontecimento em direção à sensação imanente de movimento, afeto, duração e intensidade. O cinema como jogo vertiginoso de sons, textura, reverberações e ritmos, a coligação e ressonância das cores, a dissonância entre som e imagem e a intensidade áptica do imperceptível envolve uma mudança da premissa renascentista de um olho desencarnado para considerar tanto o cinema quanto o espectador como entidades corporificadas, um movimento além da mera percepção para a sensação abrangendo o sinestésico, né? O sinestésico tanto com S como com C, né? O cinema da kinesis e das sensações, né? Kinesis e estesis, né? Como observa Deleuze no Cinema 2, o corpo não é mais o obstáculo que separa o pensamento de si mesmo, aquele que ele tem de superar para chegar ao pensamento. É o contrário, aquilo em que ela mergulha, em que ele mergulha, ou deve mergulhar para atingir o impensado, isto é, a vida. Tudo sentido de modo interiormente e experimentalmente através do corpo, né? Afetivamente. Esses afetos práticos não são apenas experienciais, mas também profundamente políticos, desencadeados como são pelas situações sociopolíticas ao nosso redor. Essas são as forças energéticas, energias que foram bloqueadas e, digamos assim, estratificadas em padrões dominantes de representação, especialmente uma complexa multiplicidade pós-colonial como a Índia e como o Sul global, que está sendo desterritorializado aos poucos.